Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Paulo Ricardo Paz e vocês estão no canal Visão Caleidoscópica. Vamos pro vídeo? Hoje nós vamos falar a respeito da matéria que foi vinculada à Folha de São Paulo, falando que o ministro Alexandre de Moraes agiu fora do rito. Eu realmente fico muito chocado em ouvir a palavra rito presente caso. Por quê? Pessoal, hoje a gente tem diante da modernidade, a gente tem a utilização muito de meios eletrônicos para cumprir ofícios, cumprir mandados, né? Não sei se vocês sabem, mas o mandado de citação pode ser cumprido até por WhatsApp. E a citação, para quem não fez direito, é o momento mais importante do processo, porque é quando o réu é citado para apresentar sua defesa. Se o meio mais importante de um processo pode ser feito através de meio eletrônico, você imagina a comunicação de juízos a respeito das providências que devem ser tomadas. Ofícios são enviados por e-mail, por WhatsApp, conversas telefônicas. Às vezes, uma tomada de informações ela é precedida do contato entre as partes, para saber se vai ser possível o cumprimento de determinada ordem. É o famoso estou enviando em anexo um e-mail e vem uma ligação junto. Olha, vê só, estou enviando em um anexo, gostaria que vocês pudessem cumprir isso o mais rápido possível, tal. E não há nenhum impeditivo para isso. Não é ilegal. Passa longe da ilegalidade. Isso, inclusive, atende aos interesses das partes, o que quer dizer que o processo será célere. E curioso, porque a celeridade é muito perseguida hoje na justiça. Mas vamos voltar ao ministro Alexandre de Moraes e o que quer que seja fora do rito. Eu sou uma pessoa muito informal e eu nunca liguei muito para semântica numa conversa. Porém, como jurista que sou, afinal, fiz direito, me formei, advoguei e agora sou servidor público. Mas como jurista que sou, eu tenho que olhar muito bem para as palavras que estão sendo utilizadas, porque elas podem ter algum significado. Vocês podem notar que não foi dito que foi cometida uma ilegalidade, não foi dito que foi cometido algum ato processual indevido, não foi dito na, na referida matéria, não foi dito que houve um asseldamento processual. O termo que foi utilizado foi rito inadequado. O que é um rito inadequado? Você rezar uma missa de chinelos talvez fosse um rito inadequado para rezar missa. Tornaria a missa inválida? Não. Talvez houvesse uma certa falta de respeito. Um pastor, quando vai pregar, você vê que ele geralmente está muito bem trajado. Porque ele, naquela função, ele está como se fosse um enviado de Deus. Ele está, né, bem trajado. Mas um pastor poderia pregar de sunga, camiseta e chinelo? Não seria adequado dada a formalidade, mas nada impede. Seria um rito inadequado. Não tornaria nada ilegal. Não tornaria. Você não esvaziaria a mensagem que ele está passando. Então, quando a pessoa fala em rito inadequado, ela quer dizer absolutamente isso. Nada. Não tem nada de ilegal, de incorreto. Não tem nada processualmente relevante quando você, na troca de informações, você documenta no processo e faz os requerimentos e envia os requerimentos que já estão no processo, os pedidos, por um meio eletrônico, um ofício, pedido de mensagem, e as informações são fornecidas por ofício, também por meio eletrônico geralmente, agora a gente tem uma nota digital na justiça, e tem também os e-mails. Os e-mails diminuíram muito o uso de papel e tinta na justiça. E o processo eletrônico também. Mas então, por que eu estou focando nisso? Porque, em verdade, o que eu estou vendo é uma tentativa muito, assim, não ia dizer fraca, mas fraca não é bem a palavra. Bom,
estou vendo, além de uma ingerência na política nacional, especialmente no STF, promovida por um jornalista estrangeiro radicado no Brasil, e também pela Folha de São Paulo, no caso, uma tentativa de você fazer um ataque ao modus operandi do STF em determinadas ações. Casa de ferreiro, espeto de pau não é aplicado aqui, porque não tem nada de errado, irregular ou anulável na forma como foi feito a colheita das informações. Até porque há requerimento, está nos autos, a resposta está nos autos, e as partes envolvidas, mesmo quando o processo está em segredo de justiça, as partes envolvidas estão lá se manifestando. Tiveram acesso a tudo. Muita gente falou que a montanha paria um rato, mas nesse caso específico, eu diria que sequer foi parido. Estão buscando um acordo, estão utilizando isso para desmerecer o Supremo Tribunal Federal como um todo. Entenda bem, um ataque a qualquer membro do Supremo, quando eu falo ataque, eu estou sendo bem específico. Quando você tem uma manifestação contrário ao membro do Supremo, impingindo a ele algum tipo de ação que seria ilegal pelo papel dele, você está promovendo uma agressão. Ainda bem que o nosso país respeita, sim, o direito de opinião. Tanto é assim que se você fizer a mesma coisa em relação à Corte Suprema dos Estados Unidos, você será preso, pagará uma multa e vai passar um tempinho na cadeia pensando na besteira que você fez. Isso depois do devido processo legal. Mas vai fazer, porque lá é crime. Aqui não. Aqui as pessoas estão achincalhando todo o judiciário por conta de opiniões. E geralmente as opiniões vêm no máximo da atmosfera. Viria de outro lugar, né? Mas eu prefiro ser educado e falar que vem da atmosfera, ou seja, do nada, do éter, né? Essas opiniões são desprovidas de qualquer fundamento. É uma sociedade paranoica que está tentando impedir que pessoas que tentaram causar um golpe de Estado com uma agressão ao governo não paguem pelos seus crimes. Eu confesso que quando eu assisto programas, lives, assisto os depoimentos dos golpistas do 8 de janeiro, quando eles falam que não estavam mascarados e eles não proferiram palavras de ordem e depois são confrontados com os próprios vídeos que eles produziram mascarados, proferindo palavras de ordem, falando que só vai sair dali quando o Nine foi embora do governo, que o Lula não vai governar e por aí vai, e insuflando as Forças Armadas a tomarem uma atitude, eu fico espantado por ver que essas pessoas não tiveram noção de que lhes foi oferecido um acordo de não persecução penal. Quer dizer que eles não cumpririam pena, não perderiam seu réu primário, por conta de seguir uma pessoa que não acreditou na eleição que havia dado votos a ele anteriormente, o mesmo tipo de eleição, garantiu essa pessoa local no parlamento, não só ele, como também os correligionários dele e as pessoas que seguem o mesmo tipo de princípio que ele. Parafraseando alguém, eu não sei até quando esse mimimi vai continuar, mas eu acho, só acho, que ao se impingir a um membro do Supremo Tribunal Federal algum tipo de atitude que possa ser interpretada como abuso de autoridade, é preocupante para a pessoa que o fez, porque poderá ser responsabilizado. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu espero que as pessoas tenham consciência, tenham cognição, entendam que não é passando a mão na cabeça de criminosos que você vai resolver o problema do país. Quando eu falo isso, eu não estou falando de pessoas que tiveram suas condenações anuladas por conta de uma atitude irresponsável de um magistrado. Eu estou falando daquelas pessoas que foram manipuladas para tentar impedir
que a festa da democracia fosse plenamente cumprida nesse país, para que a vontade deles fosse satisfeita. Então é isso, gente. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite e eu espero vocês aqui mais uma vez.